Estamos de volta no nosso programa, a nossa escola dominical. E olha só que coisa maravilhosa que eu tenho em minhas mãos. A enciclopédia com todas as nossas revistas que temos estudado por longos meses em nossa escola dominical. Além de você poder adquirir esse material em nosso site, você também pode acompanhar as nossas aulas, tanto no canal do YouTube, quanto no nosso aplicativo, e fique à vontade para se deliciar dessas coisas maravilhosas que há na nossa escola dominical. Mas agora nós estamos no nosso tópico 2 da nossa lição de número 4. E o tópico 2 é uma pergunta: o que esse milagre revela sobre Jesus? A primeira revelação que há, está aqui no tópico 1, é que ele é o Messias. Isso aqui está totalmente ligado ao clamor da mulher, pois o clamor dela foi: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Preste atenção que quando essa mulher vai clamar por Jesus, ela fala a respeito da genealogia dele, porque para os judeus, a sua genealogia representava a sua história. Quando o menino nascia, isso significava que a história estava crescendo. Do mesmo modo, como o menino morria, no caso, ao contrário disso, significava que a história do judeu estava sendo reduzida. E quando essa menina vai dizer Jesus, filho de Davi, ela está reconhecendo que Jesus tinha uma história real, que Jesus tinha uma descendência real. E a profecia dizia que o Messias haveria de vir da casa de Davi. Então esse clamor não é um clamor qualquer, é um clamor que vai revelar que Jesus era o Messias. Eu acredito que também foi por esse motivo que quando Bartimeu clamou por Jesus, ele conseguiu pará-lo, mesmo tendo muita gente ao seu redor. Porque quando Bartimeu clamou, ele também disse: Jesus, filho de Davi. Ele tocou na história, ele tocou na genealogia, ele reconheceu que Jesus tinha uma natureza real, portanto, ele também era o Messias. Aqui, no ponto 2, nós vamos ver que Jesus tinha uma agenda flexível. No versículo 24, diz que quando essa mulher estava clamando por Jesus, Jesus olhou para ela e respondeu que ele não tinha vindo salvar, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas por mais que Jesus não tivesse vindo a princípio para os que não eram de Israel, Jesus resolveu atender aquela mulher. Olha só que coisa maravilhosa. Eu não estou dizendo que na eternidade houve uma mudança na agenda de Deus, mas eu estou dizendo que as ações de Deus aqui na Terra, no nosso ver, na nossa ótica, parece que são flexíveis, a ponto de causar em nós algumas surpresas. Deus sabe sim tudo o que vai fazer, Deus sabe sim tudo o que vai acontecer, mas na nossa visão é como se a agenda dele para nós fosse flexível, como se ela mudasse, porque às vezes parecem que as coisas, na nossa ótica, estão indo para um rumo totalmente diferente e de repente elas vêm para uma direção a ponto de acontecer um grande milagre em nossas vidas. É Deus nos entregando as suas surpresas. É mais ou menos isso que acontece no dia de Pentecostes. Os discípulos estavam ali clamando, estavam ali orando, já por 10 dias. E quem sabe alguém havia pensado que o Espírito Santo não viria mais, que o revestimento de poder não viria mais, mas a Bíblia diz que de repente se ouviu no céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, o qual encheu toda a casa. Preste atenção, esse de repente foi na agenda humana, esse de repente foi no tempo humano, porque no tempo de Deus tudo isso já estava determinado. Então esse Deus que tem uma agenda flexível, é uma agenda flexível ao nosso ver, a ponto de operar surpresas em nossa vida. Mas ele é soberano em relação a tudo, e ele sabe muito bem o que tem que fazer e o que já está determinado para todos nós. Olha só o que diz o nosso tópico de número 3. E esse ponto aqui ele é maravilhoso, porque ele vai dizer que nós temos um Deus que ele não se esconde de nós. Sabe o que é interessante? É que quando essa mulher começou a clamar, os discípulos disseram: Senhor, peça para que essa mulher pare de nos perturbar, peça para que essa mulher pare de vir atrás de nós. E a princípio, Jesus ficou em silêncio,
Posteriormente, Jesus disse que não tinha vindo senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas depois de tudo isso, Jesus olhou para essa mulher e resolveu atender o seu clamor. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que não se esconde de nós. Nós temos um Deus que não se esconde das nossas orações. Eu acredito que foi exatamente sob essa perspectiva que foi profetizado que Jesus seria o Emanuel, que é o Deus que está conosco, que permanece conosco e que está disposto a ouvir todas as nossas orações. Isso aqui é maravilhoso, porque no Antigo Testamento, quando o povo rejeitou o governo de Deus, que pediu para que Samuel colocasse perante ele um rei de carne e osso, como todas as demais nações, sabe o que Samuel fez? Samuel levantou um altar e disse que o nome dele seria Ebenezer, que significava até aqui o Senhor nos ajudou. Muitas vezes nós temos uma visão precipitada desse texto. Nós até dizemos, até aqui Deus me ajudou, como se isso fosse uma coisa boa. Mas na verdade, essa expressão, ela está marcando o fim da teocracia. Ela está marcando o fim do governo de Deus sobre aquele povo. Claro, um governo terreno, um governo físico. Samuel estava dizendo que Deus havia ido com aquele povo só até um certo lugar, só até um certo momento. Então, o Ebenezer é um Deus que vai até aqui, ou que vem até aqui, diferente do Emanuel. O Emanuel é o Deus que está conosco, que permanece conosco e está aqui hoje para ouvir todas as nossas orações. Então aproveite para explorar esse ponto, não só para explorá-lo, também para aplicá-lo na sua vida, entendendo que nós podemos orar, que nós podemos clamar, porque nós temos um Deus que está com os ouvidos atentos para ouvir toda a oração que está sendo feita aqui neste lugar. Que Deus te abençoe e daqui a pouquinho a gente volta direto lá do nosso Templo Central para o terceiro bloco da nossa lição. Até mais!